Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Segundinha de Primeira. Aqui a Fernanda não manda, quem manda é o fã. Para hoje nós temos a temporada de uma Superliga que nós temos várias histórias para contar, que é a Superliga 2000-2001, que você jogava pelo Vasco da Gama. Você lembra dessa temporada? A Júlia acabou nascendo no final da temporada, exatamente. Com certeza. E foi uma época que eu que tinha acabado de casar em 99 lá em Curitiba. Isso. E nisso apareceu a oportunidade de eu vir jogar aqui no Rio. E era um projeto super audacioso do Eurico Miranda, né, do falecido, mas que foi assim, era um projeto muito legal porque era visando a Olimpíada, um projeto olímpico, só que Sim. acabou dando burros d'água, né, porque ele ficou devendo muita gente, tem gente até hoje, a minha filha tem 19 anos até hoje recebendo dinheiro, Verdade. Infelizmente, né, mas a intenção era muito boa e formamos um timão, né. Nossa, um time assim, acho que é um time começa da técnica até a formação principal, porque tinha a Isabel, que ela vinha do Flamengo, e quem que sabe a Isabel era flamenguista doente, fanática, Isso. e ela topou a ousadia de ir pra lá, veio você. Olha a largada da rua, passou a Valeuska, Fernanda Venturini de segunda. A Denise, que jogou com você anos no Leite. Natasha, Fernanda Venturini empurrou essa bola para a Denise. Quando ela fez a live comigo, ela falou, o principal dela fechar, ela tinha o convite do Flamengo e tinha o convite do Vasco. Quando ela soube que você ia pro Vasco, ela fechou no Vasco. Raquel. Também, novinha, né? A Raquel e Rô, que se revezaram na saída. Flúvia, que foi uma grata surpresa. Nossa, exatamente. Porque a Ida, ela, se eu não me engano, ela tinha sofrido um acidente de moto na época, ela estava voltando, estava se recuperando. Aí tinha as titulares, assim, no meio, seria a Márcia Fu e a Ida. E, na verdade, a Ida e a Márcia Fu ficaram se revezando em contusões, em estarem recuperadas, e a Flúvia jogou super bem com você. Foi. Sacou viagem, ela arrebentou. E na ponta, assim, foi um destaque individual, foi a Natasha Leto, porque eu não imaginava que ela fosse jogar tanto, porque ela não tinha condições de jogar na Croácia, porque tinha a Bárbara e a Elite, que realmente era um fenômeno, mas só ela recebia a bola, você não viu o jogo dela. E ela saltava bem, era bonito ver ela atacando. Se adaptou muito rápido ao jogo de vocês, jogava com um tênis de handball, um Stabilo azul da época que a gente olhava e achava lindo, gente. Quem viveu 2000, isso era moda, você poder comprar um Stabilo 2.0 da Adidas, Entendi. Não sei se você lembra. Agora, uma curiosidade bacana, você jogou com dois ícones na posição de líbero, porque são históricas as duas, você lembra? Arlene. Não, quem era? Você jogou com a Sandra. Ah, é a Sandra Suruagi. Que foi a primeira líbero da história, foi a primeira pessoa testada como líbero, foi a Sandra, ela jogava com a blusa, Arlene né? era do Flamengo. Foi a Fabizinha. A Fabizinha. No começo da Fabizinha. Lembra? Né? Foi. Que ano que entrou o líbero? O líbero entrou depois do Grand Prix 96. A Sandra viaja com vocês botava uma blusa, era um colete preto, aí tinha um L. A pessoa até falava assim, pô, camisa feia, porque não fizeram uma camisa pra elas, lembra? A Fabizinha, o que acontece? Com os problemas de pagamentos do Vasco, a Sandra desistiu, foi embora. Foi. E a Fabizinha já tinha essa função específica, que em algumas partidas no Flamengo ela jogou de líbero. E aí a Isabel colocou ela, e ela fez, ela apareceu, porque... No começo dela. O começo dela ainda era mais fortinha, e ela era uma menina, você olhava pra carinha dela assim, uma menina, e ela... Não sentiu, porque ela jogou bem, ela junto com a Denise ali, ela assumiu a recepção. Foi daí que nasceu a melhor líbero de todos os tempos, né? Tem uma jogadora, ela ia ser um boom também, ia ser um fenômeno. Era novinha, 17 anos, entrava pra sacar viagem, você lembra? Sassá. E entrava na fogueira e ela não sentia aquela carinha, sabe, a Sassá, gente? Ela mesmo fala que ela é de Barbacena, se não me engano. Ela fala assim, ela é calma, tá todo mundo lá, tá todo mundo brigando, falando, meu Deus do céu, e a Sassá tá calma, gente, não sei o quê. Aí vai pro saque viagem. E ela sempre entrou nessas fogueiras e ela, assim, saía super bem. Tem aquela foto que a gente mostrou, não sei se você lembra, que você tá dando toque com a Márcia Fu. Não, você tá dando toque, eu acho que é com a Raquel. Aí lá atrás tá com a mão na cintura, Márcia Fu, a Fabizinha e a Sassá. A gente fala, caraca, três fenômenos. Ontem eu acho que eu vi a Sassá falando que vai jogar essa temporada numa cidade. Onde é que é? Eu acho que é no Curitiba.
Enfim, ela tá ainda jogando, né? Ela é líbero, ela podia jogar de líbero, Ela né? já jogou também. Já Fala assim, ela jogou. reveza, porque tem times que ela vai, que de repente ela é necessária na ponta. ou passa. Mas assim, é completa, passa demais, defende demais e às vezes o saque E viagem ela também virou ajuda. ciclista também, então Muito vira e mexe, bacana, né? É muito legal. Então esse misto de coisas é muito bacana. Você saía de um time que você estava na criação do projeto com o Bernardo, que era o Rexona. Você consagrou jogadoras que eram novas e agora iam passar a serem estrelas da Superliga, como Valeuska, Érica, Elisângela. Você saía de lá e a Kátia entrava. Trouxeram uma gringa lá chamada Shine, que era belga, acho que naturalizada holandesa, se não me engano. O time do Vasco era um time que a gente olhava e falava assim, a consistência da equipe, né? A coletiva, a ida abraçada com você, Márcia Fui, a coisa. Aí primeiro começou essa briga. As novinhas e as experientes, né? Aí saíam temas no jornal dizendo assim, que as novinhas não vão ganhar, as experientes têm... Aí começou aquela rixa que as torcidas começaram a criar isso. Viam equipes de futebol, que a gente não estava acostumado. Isso. Porque assim, o vôlei, normalmente, você vai com mãe, com filho, você leva 10, 5 pessoas. Então não acontece nada. E as torcidas estão ali, se conhecem, você fala com a pessoa, você troca. Isso é muito legal do vôlei. E uma coisa muito bacana do Vasco, porque a sede do Vasco era do Municipal, lembra? Gente, a primeira vez que a gente chegou assim, a gente foi bem mais cedo, mas assim, a gente foi 4, 5 horas mais cedo. Aí a gente chegou e ficou parado. Aí quando a gente chegou, tava a Fernanda só treinando com a Márcia Fu. Não tinha mais ninguém, tipo assim, a Isabel tava no fundo e a Márcia Fu batendo bola de meio e bola de saída com ela. Aí a gente ficou parado assim, mas a gente ficou... Porque você olha na televisão, é uma coisa. Você, pessoalmente, quando você olha a jogadora dando toque, ou tá atacando, e assim, a Márcia Fu e ela olhavam, riam e batiam a bola e voltavam. Eu falava, gente, realmente... Eu acho que tem coisa que você só acredita quando você vê. Quando eu olhei ali, eu falei assim, realmente existe. Então a gente ficou maravilhado, porque o Municipal era próximo. Verdade. Era um ginásio pequeno, que é um ginásio mais estruturado para vôlei, para treinar, né? Então a gente conseguia ver as jogadoras mais próximas. No final, a gente conseguia tirar foto. Aí eu lembro que tinha um vão do Municipal, era assim, Fê, não sei se você lembra, 2 entradas, né? Aí descia. Aí a Fernanda, normalmente, se acabasse logo o jogo assim, aí elas entravam e voltavam. Aí quando parava muita gente na porta, a Fernanda falava assim, calma, eu vou falar com todo mundo. Eu só preciso de espaço pra gente poder assinar o autógrafo, porque o pessoal tinha muita mania de puxar a camisa, de fazer não sei o quê. Gente, era tão engraçado. Aí a gente acompanhava tudo muito de perto, né? Essa aqui... Gente, essa aqui a gente comprava... Eu comprava o lance todo dia de manhã. O lance custava 50 centavos. Eu comprava quando saía pro colégio. Aí qualquer coisa que saía do vôlei, que saiam recortes, a gente recortava ou guardava o jornal inteiro. E aqui todo mundo se assustou quando a Fernanda falou que vinha pro Vasco. A gente achava que ela ficaria no Rexona. Então foi aquela coisa assim, meu Deus, e elas vão montar... Ela vai falar assim, vão montar o time das amigas, porque a Fernanda já jogou com todas elas. Ó, aqui embaixo, ó. Saiu em todos os jornais na época, ó. Fernanda vim ser campeã, ó. Na nossa época, se especulava. Existiam alguns blogs, na época era blog, né? Blog, vlog. E tem uma coisa que a galera, não sei se vai lembrar, que não tem mais hoje em dia. Você lembra do ranking? Ranking, a jogadora era pontuada 7, 5, 4, 3, dependendo da qualificação. A Fernanda, quando o ranking apareceu, na verdade... 7 pontos. Tinha 7. O ranking apareceu para poder criar uma harmonia entre as equipes para que elas ficassem niveladas. Porém, o que acontece é que, na verdade, nunca houve, eu acho, uma estrutura de patrocínio para que todas as equipes pudessem utilizar desse nivelamento. Muitas das vezes, a gente tinha jogadora para poder jogar numa equipe, mas não tinha... A equipe não podia contar com ela, porque você tinha até 2 jogadoras de 7 pontos. Podia 2 jogadoras de 7 pontos. 2 jogadoras de 7 pontos. A galera que gosta de vôlei fala muito que foi o ápice da sua carreira, assim, porque o Bernardo falou que te conhecia de cabo a rabo, e você falou que se precisasse, fosse fazer a final contra o Rexona, você faria tudo diferente na final contra ele. O que você acha que foi, o que você acha que teve mais a cara do Vasco quando você chegou pra jogar com pessoas que você já tinham um certo entrosamento de muitos anos, seja de seleção, de clube, porque só a Fabizinha e a Leto que não. Não, era muito legal, era isso, né? Tipo, caramba, era um time, assim, tranquilo, você não tinha que ficar muito de babado, não tinha que ficar ensinando muito, você ficava jogando o seu jogo, sabe? Todo mundo já sabia o que tinha que fazer, era uma experiência diferente, que o Rexona sempre começou muito no começo, então era gostoso, porque é tipo um descanso, né? A gente saía muito juntas, assim, fora da quadra, né? Lembro, a gente ia muito lá treinar lá no Vasco, eu lembro a quadrinha, como é que era.
Era muito legal. Tinha basquete também na época. Tinha o basquete, tinha o futsal, que também era lá, que era muito forte. Aí o atletismo, foi um projeto olímpico, assim, que todo mundo estava sempre Tava por ali, né? Foi muito legal, muito bacana. Foi muito legal. E que mais? Eu lembro a gente saía, eu morava ali no apartamento do Bernardo, nessa rua que eu moro hoje, na Barão de Jaguaribe, mas morava lá atrás. E aí a gente ia no Clube das Mulheres, as mulheres. Conta a história do Clube das Mulheres, Pê. A gente falava, a gente não pode ir assim com a cara lavada, vamos botar uma peruca, vamos botar uma coisa assim, tem uma foto, né? Tem uma foto delas com a peruca. Aí quando a gente tá andando já lá no centro, acho que era lá no centro. É no Arco do Teles? De ter feito. Alguém gritou assim, Márcia Fu! Aí ela olhou pra trás, assim, imagina aqueles 2 metros de altura. Inconfundível, que até que coloca a peruca não tem como confundir a Márcia Fu, gente. Ai, olha, foi muito engraçado, a gente se divertia muito, era muito gostoso. É bacana também porque tiveram 2 competições, antigamente, eu não sei se hoje em dia ainda tem, mas acho que tem sim. Tinha o Carioca e tinha o Estadual. Exatamente. O Vasco ganhou o Estadual. Leila, natural de Brasília, Denise, Fernanda Venturini, Natasha. É uma fera essa croata, hein? Então a gente começava a ir para o Maracanãzinho, porque até então o Maracanãzinho não estava sendo utilizado, precisava de manutenção, tinha certas goteiras assim, estava em decadência, né? Assim, era um ginásio que tinha abrigado as maiores competições indoor e não estava funcionando. Aí eu lembro que a gente, quando chegou lá para ver, eu nunca tinha ido no Maracanã ver um jogo de vôlei, eu fui assistir Holiday on Ice, mas eu não tinha assistido um jogo. E então aquilo pra gente foi muito bacana, porque caraca, elas estão lá embaixo, a gente tá vendo o jogo. Era um lugar muito grande, gente. Você via assim, você falava assim, meu Deus, o vôlei é tudo isso? Porque você tomava uma outra projeção. O Rio de Janeiro trazia novamente jogos pra cá. A final da Superliga foi entre vocês e Vasco. Então o Rio não trazia... Vocês e Vasco, vocês e Flamengo. Vocês e Flamengo. O Rio de Janeiro não trazia mais uma final, não competia, desde 88, que foi a Lufic e a Supergás Brás. Depois viria a Sadia, que você foi jogar, nunca mais. Elas ficaram 13 anos sem uma final. Foi sua primeira vez jogando no Rio? Foi. Se todas as vezes você tinha jogado em São Paulo? A temporada grávida da Júlia, né? Grávida da Júlia. Faz esse ano 20 anos, olha aí, já tem 20 anos, como passa rápido, né? Voa, né? Mas tá dizendo... Eu lembro exatamente quando eu recebi a notícia que eu estava grávida, né, que tinha que sair do resultado, a gente estava treinando naquele ginásiozinho pequeno. Sim. Aí depois, mas aí tudo bem, vamos jogar, não tem problema nenhum, muito no começo, né? E por que a Márcia Fu não jogou a final? A Márcia Fu, na temporada, ela já vinha apresentando um desgaste que... Acho que todo mundo que viu a Márcia Fu jogando falava, gente, a Márcia Fu tá jogando no sacrifício. Porque ela era uma jogadora que a gente contava em todos os fundamentos. Sacava muito, passava, bloqueava muito bem. Ela não estava conseguindo imprimir essa qualidade toda de jogo porque ela estava sentindo muitas dores. E na época até falaram assim, a Márcia Fu se aposentou porque ela não jogou a final. Ela falou assim, a Márcia Fu merecia uma aposentadoria à altura, porque pela jogadora que ela foi, e depois ela não conseguiu mais jogar. Então acho que isso também contou muito, porque ela e Ida inteiras na temporada inteira era uma outra situação, né? Porque... Verdade. Se fosse nos dias de hoje, né, a gente passava hormônio nelas, né? Ia salvar todo mundo. Ia salvar as duas, elas iam estar... De saúde, a gente ia arrasar. Elas iam estar excelentes. Agora, coisas do esporte que só o vôlei proporciona. Como a Fernanda veio jogar no Rio, teria que jogar contra o Bernardo. O time do Rexona continuou uma boa equipe, só que perdeu, acho que a principal jogadora, que era a Fernanda. E o pessoal pegava muito no pé do Bernardo, coitado. Eu não sei como é que era depois. Eu lembro que eles fizeram uma música na época, que quando vinha jogar no Municipal e jogar a Rexona contra elas, eles cantavam assim... O Bernardinho apanha pra mulher, Gente, eles faziam isso assim, eram momentos cruciais. Vamos supor, se o jogo tivesse parelho, eles não faziam. Mas aí foi lá, a Fernanda passou de segundo, uma bola genial, não sei o quê. Eles faziam pra provocar. E assim, a torcida do Vasco, gente, vocês não estão entendendo. Eles quando tinham que pegar no pé das jogadoras, e o Rexona tinha uma música que era o Rexona, usava alguma coisa com funk. Eles pegaram, aí tinha aquela música, aquele funk que ficava só as cachorras, O Vasco pegou essa música, quando o Rexona veio jogar aqui, eles ficavam no Rexona, só tem cachorro. As jogadoras ficavam pra morrer. Eu falava assim, gente, da onde sai tanta criatividade pra fazer incrível, né? músicas. Eles são incríveis, né? E assim, gente, era o máximo, porque
Foi um ano pra gente, nós, 15, 16 anos, a gente tava curtindo o vôlei do Rio, né? A gente tava no auge da adolescência e a gente pegou Vasco e Flamengo naquela época que eles eram rivais lá no futebol. Então, quer dizer, tinha Vasco, tinha Romário e Edmundo brigando dentro e fora da quadra, mas ganhando tudo. E tinha o Vasco aqui também das meninas. Então, todo jogo quando terminava, vocês juntavam, e o Eurico de repente aparecia, a galera juntava lá e subia no Gente Municipal, subia lembra aquela manta grandona? Era uma manta assim com a cruz de Malta. Aí o pessoal juntava lá e ficava casaca, 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 a turma é boa, é mesmo da Fusaca Vasco. Mas vinha todo mundo gritar, as jogadoras você nem via, acho que até a torcida organizada, apaixonada, entrava ali no meio, gente. Aí era muito legal. A gente encontrou amigos que na época jogavam basquete, eram de outra modalidade. Eu falava, caraca, você tá aqui? Falou assim, o Vasco vai jogar, não interessa o que é. Vai jogar, eu tô aqui pra participar. Exatamente, a torcida era movimentava. Movimentava. Né? E a gente, muito legal. A gente ficava, gente, vocês reparam que eles podem ser até do futebol, mas eles vêm aqui, eles pegam o nome das jogadoras, eles falam, e se a outra não estiver jogando, eles cobram. Pô, a fulana não tá jogando, o que tá acontecendo? Dava palpite. Dava palpite, cara, era muito engraçado, era muito legal. E você vê que assim, isso é amor pelo clube, né? Para o pessoal ir lá buscar o que a torcida... A torcida de repente pode falar assim, eu torço por futebol. Não, mas aí abraçou tudo que o... Gente, ali eu vi, que eu senti, né, na pele, o que é ser torcedor, né? Aquela coisa de ser... Eu falo, caramba, muda de time, o time só tá perdendo. Imagina, eles eram assim, aquela coisa... De estar lá junto, seja o que for, assim... Eles são muito apaixonados. Aí que você começa a entender, né, essa paixão pelo assim, futebol, né? Você fala, gente, parece que isso é o que? Como o pessoal fala, é uma doença, né? Mas assim, a pessoa, ela cria aquilo ali e ela leva pra vida dela, você pode reparar. É muito louco. É porque tá eu, mais alguns amigos doentes por vôlei, mas sempre que você vai conversar com uma pessoa, você vai falar assim, qual o seu time? Você vai falar assim, qual a sua religião, qual o seu signo, qual o seu time, pra quem você torce, qual a sua escola de samba, né? Vai falar assim, eu sou Vasco, sou Flamengo, porque isso é como se estivesse na sua identidade. Qual o seu nome? Fernanda Porto Venturini. Data de nascimento, clube de nascimento, tem que saber, como se não é? Exatamente. E assim... O Eurico tava em todos os esportes, isso que eu achava assim mais engraçado. Ele vinha, de repente, assim, vai jogar não sei quando. Ele ia lá, sabe, vai jogar, vinha com aquele charuto, ele ia lá, dava os palpites dele, voltava. E aí esse troféu aqui, gente, troféu da Fernanda, olha, pesado, pra mim é um dos mais bonitos. Que foi melhor levantadora. Muito legal ele, né? Eu achei ele diferente, assim. O bacana aqui desse ano, gente, a Fernanda fez as semifinais contra o Rexona. Todo mundo dizia assim, o Rexona ganhou, o Vasco ganhou os 2 primeiros jogos, né? Aí tudo especulação, né? Você se encontrava naquela época, gente, aquela época o ICQ bombava, tipo assim, as mensagens, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Fulano, comprei o lance, vou passar na sua casa. Tá, vamos lá. Gente, não vai, vai ser 3-0. Aí eu comentei assim na época, eu falei assim, gente... O Bernardo não vai aceitar perder de 3-0, mas nem, ele vai fazer das tripas coração, ele tira uma da quadra hoje. Aí fizeram 2-2, empataram. O último jogo foi no Municipal, gente. Assim, o Municipal ficou pequeno. O Vasco todo foi, quem era Rexona ficou assim, no cantinho, sabe? O pessoal tinha até... E eu lembro que o jogo foi assim, acirrado, pegado, sabe? A Erika jogando, a Bessa, a Valeuska. Aí a Fernanda aqui, jogando com muita velocidade, assim, abusando da Natasha Leto, das bolas de fundo. A Rô jogou pra caramba porque a Raquel oscilou. Então a Rô começou a ser titular do meio da temporada pra lá. O time compareceu, assim, todo mundo jogou super bem e a Fernanda, assim, brincou de usar velocidade. A gente tinha até colocado outro dia falando, olha, o que é a Fernanda com velocidade, com passe na mão, o que ela faz. Quanto acabou esse jogo? Esse jogo foi, o último, se eu não me engano, foi 3-2. A Erika saiu chorando, que a Erika ainda era novinha. Aí quando ela passou, gente, a torcida do Vasco tava em volta e ela ficou com muita raiva. E eles cantando lá, ela pegou e mandou o dedo e entrou, tipo assim. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que vão fazer, sabe? Eu fiquei, porque, não, os seguranças pararam na porta, não deixaram ninguém entrar e elas ficaram lá dentro, assim, muito tempo. Aí houve aquela especulação, né? Todo mundo falando, gente, mas meu Deus, agora vai ser fácil, porque, na verdade, o Flamengo vinha na outra chave. Aí o que acontece? A gente torcia... O Flamengo jogou com quem a semifinal? Contra o MRV. O Flamengo, a gente torcia pra Virna no Flamengo e a gente torcia pra Fernanda no coisa. A gente tinha as duas camisas. Eu tenho jogo que eu tô com a Erika abraçado com a blusa do Flamengo e eu tenho outro que eu tô com a Fernanda com a blusa do Vasco. Aí muito engraçado. Aí quando a gente chegou lá pra assistir, o MRV em tese era um time que jogava mais tempo junto.
Então, o conjunto tinha a Karen, tinha a Bia, tinha a Pirvi, no auge da carreira, assim, batendo com as duas mãos. Aquela ali não sentia jogo. Tinha a Fernanda Duval, a Cissa, a Luciana Dorland era banco. Isso. Assim, mas o time rodava, sabe? A Karen fez oposto, fez ponta. Então, o que aconteceu? Elas tinham ganho 2 jogos do Flamengo, o Flamengo empatou um jogo que a gente foi lembra do Grajaú? Gente, esses dias de chuva, que chove no Rio de Janeiro todo, faltou luz, era um placar que já estava bem dilatado pro MRV fechar e ir pra final. Faltou luz, assim, há muito, muito tempo, Fernanda. Aí voltou o jogo. Aí o Flamengo voltou também. O Flamengo ganhou aquele jogo, a Virna se incorporou naquelas semifinais, a Virna jogava e a torcida fazia assim, ela chamava, aí ganharam o jogo. Aí foram fazer o jogo, aí começou, né? Quando botou Vasco e Flamengo na final, gente, você não tem noção, acabou a amizade com as pessoas, que aí você tinha que se dividir. Você vai pra um time ou você vai pro outro, não dá pra você assistir a final entre os dois. Exatamente. E assim, as torcidas começaram a fazer música, eu lembro que a primeira final, a gente foi pro Caio Martins, lá em Niterói, 15 quilômetros de distância. O Bernardo tinha falado como é que seria o jogo das finais, né? E todo mundo anotando o que ele tava falando. Uma coisa do esporte que eu achei muito legal, que hoje em dia, igual você fala, hoje em dia, de repente, a pessoa procura primeiro o valor financeiro, aquilo tudo. Lá, aconteceu uma coisa que a gente não costuma ver, né? Foram prometidos para as jogadoras salários astronômicos, promessas de várias coisas e não foram cumpridos. Os finalistas não estavam com a folha em dia. Eram as únicas que não recebiam da Superliga. E jogaram assim. As duas equipes abraçaram a causa de irem à final, passaram por cima de tudo, porque elas tinham esse propósito de fazer o vôlei arte jogarem porque gostavam. E foram 4 jogos, né? No primeiro no Caio Martins, lotou, assim, ficou muito cheio, muita gente do lado de fora. A gente até comentou, gente, se os jogos anteriores foram colocados pro Vasco, pro Flamengo, a gente tem que chegar cedo, porque eu lembro que a gente chegou muito cedo pra assistir o jogo e assim, foi emocionante, porque cada ponto era um grito, era um berro, era de das duas seleções. Nessas parciais, o Vasco ganhou uma partida, o Flamengo ganhou uma, o Flamengo ganhou a primeira, o Vasco ganhou a segunda. Só que começou a lotar demais e o Caio Martins não foi suficiente. Pequeno. Então, o que aconteceu? O Flamengo ganhou mais uma partida. Eu lembro do jornal da época, a Virna dando um toco na Rô, assim, no simples, assim, ela parada no simples, ela pegando na Rô. Que a Rô foi o destaque da partida. No final, a Virna no bloqueio parado conseguiu parar ela. Aí vai pro Maracanãzinho. Falou assim, meu Deus, vai pro Maracanãzinho. E agora? E assim, o jogo lá, como é que vai ser? O time do Vasco tem essa tradição de chegar com a Fernanda no final, porque já tinham ganho o estadual. E elas vão pressionar. E no revés, quando o Flamengo ganhou, o Flamengo fez 3-2. Quando vocês ganharam, vocês fizeram 3-0. Então assim, elas têm esse revés quando elas começam a jogar bem, o Flamengo não consegue parar elas. A gente escreveu sobre tudo na época. E uma coisa muito bacana, muito engraçada, se você pegar o retrospecto, é a primeira competição que o Luizão Maia é técnico. Verdade. Convite da Virna. Tava sem técnica, a Isabel saiu pra ir pra lá e ele veio. Ele falou assim, eu não pensei muito não. A Virna me fez o convite e falou assim, tá bom, eu vou. E ele foi e jogou com coração, porque era um time que tinha Leila, tinha Virna, então assim, elas meio que levavam com a Valesquinha e as outras jogadoras em ascensão. E acho que ali na final, a Virna, que eu falo que foi o melhor jogo da vida da Virna, porque ela falou, Marquinhos, eu dava na bola, pegava a Gisele por aqui pelo gogó e falava, a próxima é minha, bola pra mim, bola pra mim. A Natasha Leto, eu acho que ela ficou muito sobrecarregada, porque... sem a FU, né? Sem a FU, ela virou muita bola, só que a Rô eu acho que a Rô não virou tanta bola. Mas, gente, como é que não vai ser um jogo disputado, um jogo de 3-2, no Maracanãzinho com 8.600 pessoas... Chuta quanto foi o tie-break. Valendo! Caramba. 17-15. Naquela época ia até 15. Já era direto. Normal, É porque o tie-break, assim, foi disputado ponto a ponto. Que era tie-break. Caramba, 17-15. Então, assim, foi decidido no detalhe. Taxa com bloqueio em cima, fechando a porta, bloqueio simples. Fernanda Venturini devolveu de graça. Olha a Virna na ponta, com bloqueio pra fora. Ponto do Flamengo, agora encosta de vez o Flamengo, hein? Foi muito especial pra muita gente, porque a galera do Rio viveu isso aqui. Vamos pra onde? Tem Grajaú, tem Municipal, ia pra tudo que era lado, e assim, você encontrava seus amigos e as camisas de torcida chegando, então
Você levar a torcida, você tinha, o Rexona fazia, o Vasco fazia, dava as camisas. Então a gente tinha de todas as equipes, então isso era muito legal de você juntar. Muito legal. Foi muito especial, né? A gente, o bacana de você estar atrás ali do ginásio, você poder falar com a jogadora, você poder chamar, você falar assim, gente, falei com a Fernanda, ela tava olhando, falei com a Virna, e não sei o quê. Isso era muito legal, muito bacana. Eu tenho um amigo de infância chamado Rodrigo Seninha, que é até um grande amigo que faz uma festa porreta de Ano Novo, e ele me encontrou semana passada e falou assim, Marquinhos, não vai comentar aquele negócio que eu falei aquele dia na saída do... Vou falar. A gente tá saindo um dia do Municipal, tava a Ida e a Fernanda, né? E esse meu amigo jogava de oposto, então ele sempre falava, gente, as inversões da Fernanda pra saída é a bola que eu queria na minha vida. Quando a gente se aproximou, a Fernanda passando, eu falei assim, vamos, é nossa oportunidade. Aí ele veio andando, aí eu falei... Oi, Fernanda, boa noite, tudo bem? Ela, oi, queridos, tudo bem? Tudo. Oi, Ida, jogou muito, obrigado. Aí ele, vai, fala alguma coisa pra ela, ele. Ali, ela adora a sua bola da saída. Aí saiu andando, a Fernanda parou, tipo assim, não entendeu nada, né? Eu falei, poxa, amigo, quando eu dou oportunidade, né, amigo? Toda vez que eu fico perto dela, eu fico nervoso e acabo esquecendo o que eu tenho pra falar. É mole? Uma coisa muito legal também foi que as equipes, elas se encontraram no Maracanãzinho pra treinar. Próximo, aí elas se encontraram, e aquela coisa da rixa, eu falo com fulano, eu falo com Beltrana, e aí tinha aquela coisa, a Virna tava vindo pra ganhar uma final jogando, porque ela foi campeã pela Lufkin, quando teve a última final carioca, e a estrela da equipe era a Denise, que jogava com você. Então tinha essas coisas também de, eu quero ganhar, eu quero jogar. A Fernanda já tinha aquela coisa de ser pé quente, porque ela já tinha ganhado não sei quantas Superligas, então isso contava muito. Uma coisa muito legal também de lembrar, gente, que eu tava lá, eu tinha 15 anos, e eu tive a oportunidade e o privilégio de, nesse ano, ter os 20 anos de Vasco e Flamengo. E eu fui com a Fernanda buscar a Virna, a gente foi buscar a Virna com o troféu e a gente passeou dentro da quadra. Elas tiveram a oportunidade de dar o toque na bola, de contar o que aconteceu. E pra mim, pra ela, foi muito legal, que quando ela e a Virna se encontraram, elas comentando, Perua, você lembra que aconteceu isso, que aconteceu aquele outro? Passar nesse ginásio, esse momento, recordar tudo aquilo, foi incrível, né, Fê? Foi. E a Virna falando, Fê, eu preciso treinar. Ela, olha a mulher, que raiva. Ela tá há 10 anos sem bater em bola, é a mesma coisa. Olha o corpo dessa mulher. A gente tem até o vídeo que a gente fez no dia, quando a gente saiu daqui encontrar com ela. Foi muito legal, a gente vai postar. Então, assim, é isso que fica. São essas lembranças, essas recordações. Exatamente. E não se esqueçam, deixem um like. Exatamente. Curtam o canal. Passem pros amigos. E foi muito legal. Beijo, galera. Beijo. Tchau, tchau.